A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para o comentário de mais uma de nossas lições do nosso segundo trimestre do ano 2021. Estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de hoje, a lição de número 3, 18 de abril de 2021, dons de revelação. Na lição da semana passada, nós aprendemos o propósito dos dons, por que existem os dons, por que Deus capacitou a sua igreja, os seus servos e servas com os dons, né? E tudo que Deus faz tem um propósito. Então hoje nós entramos no grupo já dos dons de revelação. O comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele fez aqui uma classificação por categoria dos dons aqui, por uma questão didática, para ficar melhor para nós aprendermos. Mas na Bíblia não tem essa classificação. Todo dom na Bíblia, ele vem de Deus e tem o mesmo valor. Mas ele fez assim para nós entendermos melhor. Então na lição de hoje, dons de revelação, vai falar sobre palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Depois, na outra lição, dons de poder, falar sobre fé, cura e operação de milagres. E depois, dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, é mais uma divisão para entendimento, mas não que esse dom seja maior que aquele ou melhor que aquele. Não, todos os dons vêm de Deus e têm o mesmo valor. Dons de revelação. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, e diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Esse texto mostra o verdadeiro culto pentecostal. Quando os irmãos, as irmãs, ou seja, quando nós nos ajuntamos no templo para servir a Deus, então esta aqui é a orientação do apóstolo. Tem salmo, ou seja, tem cântico, tem doutrina, é a palavra, o ensinamento, tem que ter. Tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas tudo tem que ser feito para a edificação, para o crescimento da igreja, para o crescimento dos crentes. Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais de muita novidade, né, Fabiano? Fabiano, nosso superintendente aqui mais uma vez, firme, para levarmos o ensinamento bíblico da escola dominical. Então, Fabiano, nós sabemos que a seara é grande. Jesus mesmo disse que faltava ceifeiro, mas era para pedir a Deus que Deus ia mandar. Mas então nessa grande seara tem o trigo e tem o joio, não é mesmo? E é necessário os dons de revelação, dons de poder, para que se possa separar o verdadeiro do falso. Porque não é responsabilidade nossa, Fabiano, tirar o joio do meio do trigo. Não, isso não é nós que vamos fazer. Agora, é muito importante nós identificar o joio e combater as heresias que ele vai causar, porque as heresias causam problemas na igreja, ou melhor, um estrago na igreja, né? Uma desunião na igreja. Então, estudando, aprendendo a palavra de Deus, nós vamos ter o conhecimento teológico, bíblico, vamos ter o dom de Deus para identificar aquilo que não vem de Deus e combater com amor, mas com a palavra de Deus, não aceitando heresias, não aceitando muita coisa que tem por aí, Fabiano, que não vem de Deus. E tem até uma frase aí, Fabiano, que é muito antiga, mas nunca sai de moda, que é a seguinte: o golpe está aí, cai quem quer. Essa frase é antiga, mas é válida. Então tem muita gente que quer cair no golpe, né? Aí o golpe está aí. Eu ouvi também, Fabiano, de um professor, que o falso profeta é castigo para o falso crente.
Porque tem gente que quer, tem crente que ele procura, o falso crente procura o falso profeta. Por quê? Porque ele quer ter o seu ego massageado, ele quer ouvir aquilo que os seus ouvidos gostam de ouvir, né? Mas nós que servimos a Deus com sinceridade de coração, precisamos conhecer a sua palavra para identificar aquilo que não vem de Deus e combater as heresias. A verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. É bom lembrar que Gênesis capítulo 3, onde é conhecido ali como o capítulo mais triste da história da humanidade, que foi a queda do ser humano, Satanás veio e usou de engano para com Eva e Adão. E ele continua até hoje fazendo isso, né? Ele engana, ele traz o engano. Ele é astuto e sabe muito bem fazer isso. Então precisamos dos dons de Deus para não cairmos nesse engano. A leitura bíblica em classe encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10. E Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 e 22. E eu vou destacar esses versículos aqui de Daniel, Fabiano. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Olha que interessante, aqui já é uma grande lição. Daniel sabia que quem revelou o segredo para ele, do sonho, do Nabucodonosor, do rei, enfim, foi Deus, e ele louvou o Deus do céu. Ou seja, ele não pegou para ele a glória, ele louvou a Deus. Versículo 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus, e Daniel está reconhecendo que essa revelação só pode vir de Deus. Não há nada no estudo, no mundo, Fabiano, que possa saber o que está acontecendo no nosso coração, na nossa mente, a não ser o Deus. Então, é Deus que revela, né? Só Deus revela o que está oculto. A nossa lição ainda diz assim: estamos vivendo tempos trabalhosos, necessitamos da sabedoria que vem do alto, do poder de Deus. A sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria, ou seja, do conhecimento, do entendimento que nós temos na terra, que buscamos nas escolas, nos livros, nas faculdades. A sabedoria de Deus é somente Deus que tem para revelar, para trazer para os seus servos e suas servas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que traz a sabedoria e distribui a quem quer, e para o que for útil também. Não significa que a pessoa vai ser sábio todo dia, todo momento, toda hora. Não. Nós vamos ver na lição que a palavra da sabedoria, ela vem no momento que é preciso, no momento que é necessário, que nós estamos sem resposta em determinadas questões. Então, o Espírito Santo nos dá o dom naquele momento, é um presente que ele dá para ser usado naquele momento. A introdução da nossa lição diz: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, no capítulo 12, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Já falamos da categoria, então foi feita essa divisão para o nosso melhor aprendizado. A nossa lição tem 3 tópicos, e o primeiro tópico vai falar a palavra da sabedoria, né? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Note que é a palavra sabedoria. Então,
Se estamos aí numa situação que precisamos de uma saída e não tem jeito, então o Espírito Santo vem nos dar a palavra da sabedoria, que pode ser falada ou também pode ser escrita. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com o pastor Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, já que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, como eu disse, não será sábio para sempre. Vai ter aquele momento, aquela sabedoria de Deus, vai ser um entendimento que você vai trazer para a pessoa, para aquela condição, mas não terá essa sabedoria. O dom não é nosso, o dom é de Deus, o dom é um presente, é o Senhor que nos dá, que nos capacita no momento certo. É importante também, Fabiano, nós falarmos aqui que os dons espirituais, eles são presentes de Deus para a igreja, para os seus servos, suas servas, para o que for útil na igreja local. Ou seja, nós aqui, nessa igreja que estamos agora, no Vera Cruz, Assembleia de Deus aqui do Caiuá. Então, nós que servimos a Deus aqui. Então, aqui Deus usa o profeta, Deus usa o ensinador, Deus usa com dons de cura, para que seja auxiliado o pastor da igreja, o superintendente da escola dominical, o círculo de oração, o departamento de evangelismo, enfim, todos, o departamento infantil, todos os departamentos da igreja. Essa parte do corpo de Cristo que está aqui no Vera Cruz, que é a nossa igreja. Então, o dom, ele é útil na igreja. E aí você pode me perguntar, mas então Deus não pode me usar se eu sair daqui e for visitar uma igreja? Pode, claro que pode. Mas é uma exceção. A regra é ser usado aqui na igreja. Por quê? Porque aqui tem um povo que precisa dos dons que você tem, que eu tenho, que nós temos, para um ajudar o outro. Nós precisamos crescer juntos. É assim que faz a obra do Senhor. O apóstolo Paulo falava muito, Fabiano, sobre os falsos profetas, aquelas pessoas que se acham melhor do que o outro, que acham que ele tem o dom, e se não tem, se Deus não der, ele fabrica um dom, ou o diabo dá outro, enfim. O Paulo chamava essas pessoas de paroleiros. Não paravam em lugar nenhum, só traziam confusão por onde passavam. Outra coisa interessante, Fabiano, que o profeta tem que servir na sua igreja, porque a igreja conhece o profeta, a igreja conhece quem está ali. Então nós temos que trabalhar em prol da nossa igreja. Fazendo isso, nós vamos estar beneficiando todas as igrejas, ou todo o povo de Deus na terra, mas tem que ter uma base. Então, é para o que for útil na igreja local. Eu sempre digo, cuidado com as pessoas que têm dom e estão usando esse dom, fazendo desse dom um ponto de encontro lá na sua casa. Cuidado. O primeiro passo de um cristão, um crente, de um irmão, de uma irmã, é a obediência a Deus, ao seu pastor, às autoridades eclesiásticas e civis. Se não tiver obediência, Fabiano, não adianta ter dom. Então, se uma pessoa que tem o dom, ele tem um dom maravilhoso de Deus, mas ele não convive com o pastor dele, ele tem que trabalhar em casa, ele tem que estar na casa dele para que as pessoas vão lá, tem algo errado aí. Então, o primeiro passo que nós temos que ver é a obediência da pessoa. E os dons são dados, como eu disse, para que nós servamos uns aos outros. O dom que Deus me deu serve para ajudar o Fabiano. O dom que Deus deu ao Fabiano serve para ajudar a minha vida. Aqui ainda diz no segundo subtópico, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Aqui diz, embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova aliança, temos aqui alguns episódios também, porque os dons já existiam no Antigo Testamento, mas como já falamos aqui numa dessas aulas, no Antigo Testamento Deus escolhia uma pessoa para um trabalho específico e dotava aquela pessoa com os dons. Já no Novo Testamento, esses dons, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, as línguas estranhas foram derramados para nós. Então, é diferente. Naquela época, por exemplo, dom de profecia, vamos lembrar aqui
de uma pessoa. O rei Saul, quando ele andou nos caminhos do Senhor, quando ele era crente, Fabiano, quando ele era fiel a Deus, Deus usava ele em profecia. Depois, nós sabemos o que aconteceu, a história dele, ele acabou se afastando de Deus. Então, a palavra da sabedoria, a Bíblia Sagrada é a maior revelação de Deus, está aqui, a maior revelação dele para nós está aqui, é a palavra de Deus. Mas a palavra da sabedoria, ela não é uma palavra teológica, a palavra da sabedoria é uma palavra que vem exatamente para resolver uma questão, para nos dar uma iluminação no momento em que precisamos, né? Agora, precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a teologia, conhecer a Bíblia Sagrada, mas contamos nos momentos que mais necessitamos com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é vivo, ele está conosco, ele nos ajuda. Quantas vezes você que está me assistindo, me vendo agora, já não passou por isso? Uma situação que parece que não tem saída, mas vem uma saída. É o Espírito Santo, é o dom da palavra da sabedoria, que já aconteceu, pode ter certeza com você, já aconteceu comigo, né, Fabiano? Com você também. E é assim que Deus faz. Ainda diz assim, no nosso terceiro subtópico, uma liderança sábia. Então, a palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então, nós temos que ter o quê? Maturidade e cuidado no uso dos dons. Precisamos entender como Daniel fez lá no versículo que lemos aqui. Daniel recebeu a revelação do sonho e louvou a Deus, porque ele sabia que Deus é que estava revelando a ele o que o rei tinha sonhado. Então nós temos que ter esse entendimento, saber que nós temos que ter maturidade e cuidar dos dons, do uso dos dons. Não fazer disso para uma porta de abertura para os nossos interesses. Não. Nós temos que cumprir na terra os interesses de Jesus Cristo. O segundo tópico vai falar a palavra da ciência. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito, acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme está aqui na lição, conforme aborda aqui o teólogo Stanley Orton. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Aquilo que não vemos, Deus vê e nos revela, né? E o Fabiano me lembrou muito bem agora que uma das funções do dom de revelação é para proteger a igreja. O lobo está no meio das ovelhas, né, Fabiano? Está no meio dos cordeiros, no meio das ovelhas. Então, o Espírito Santo revela para na igreja, mostrando que ali está o perigo. Então, para proteger a igreja também. Jesus falou sobre isso. Ele disse que nos enviava como ovelhas no meio de lobo. Então, nós temos que entender isso. Que a revelação séria, a revelação bíblica, não o revelamento, né? Não aquele que tem muito por aí, mas a revelação bíblica é para proteger a igreja, é para livrar os irmãos e as irmãs do tropeço, para livrar a pessoa da morte. É para isso que ela serve. O Salmo 25, no versículo 14, diz assim, deixa eu encontrar aqui, Salmo 25, no versículo 14, nós estamos falando aqui da revelação, do segredo de Deus, né? Diz assim, ó, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, a palavra de Deus é a maior revelação. A Bíblia é a maior revelação de Deus para o ser humano. Mas, Fabiano, existem segredos que Deus quer revelar para os seus servos, para as suas servas, para aqueles que o temem. Esses segredos ainda Deus tem. E quanto mais nos aproximamos dele, mais ele vai revelar, mais ele vai mostrar. Então existe os segredos de Deus para a sua igreja, para os seus servos. Ainda diz aqui no segundo subtópico, a função, né, do dom da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana. E a curiosidade, Fabiano, ela não tem limite, né? Não tem fim. Então,
Acrescento aqui também o dom da palavra da ciência, o dom da sabedoria também não é para revelar a cor dos olhos do anticristo, viu? Tem muita gente que quer saber, Fabiano, até a cor dos olhos que vai ter o anticristo, né? Eu não quero saber porque eu estou servindo a Deus e me agarrando no que eu posso com Ele para que quando o anticristo vier eu já não esteja mais aqui, esteja na glória com Jesus. Então nós temos que cuidar também com a curiosidade. Algumas vezes, Fabiano, nós que somos professores, você já passou por isso e eu também, às vezes numa aula de teologia a gente tem que responder mais curiosidade para os alunos do que fato bíblico, porque eles querem saber mais que o que está fora da Bíblia, né? Como por exemplo, e os dinossauros? E não querem saber o que está na Bíblia, porque a curiosidade é grande. Mas nós temos que se contentar e ficar com o que está na Bíblia. Já não vamos conseguir entender o que está aqui. Aí imagine se ficar buscando curiosidade. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Então, Deus revelava para Eliseu o que o rei da Síria planejava lá na sua cama. Ele planejava, amanhã nós vamos fazer assim, pegar o exército e vamos atacar Israel. Mas Deus revelava já a palavra da ciência lá para Eliseu, e ele já ia avisava o rei, né? Chegou ao ponto, Fabiano, que o rei da Síria reuniu todos os seus soldados e falou, tem um traidor entre nós aqui, não é possível, eu faço um plano aqui. Lembrando que naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada da tecnologia que nós temos hoje, mas tinha o Deus, né? Já tinha o Deus maravilhoso que revela. Aí um dos soldados, acredito que também usado por Deus, né? Porque, embora ele não cresça em Deus, mas ele teve o discernimento de dizer assim, não, rei, não tem ninguém traidor, não. É que tem um profeta lá, que tudo que o senhor fala aqui, o Deus dele revela para ele lá. E ele fica sabendo. E aí nós sabemos da história, o rei tentou matar o Eliseu, mas não deu, porque Deus estava protegendo. Então veja, é para essa função. Eliseu recebia a revelação para avisar o rei, não vá por aqui que o exército está lá. Mas ele nunca usou isso para o benefício dele, né? Para dizer, eu sou Eliseu, tenho poderes e pôr uma plaquinha na porta lá, né? Profeta Eliseu. Atendimento às quartas e sextas, não tem, né? Então, gente, nós temos que tomar cuidado, temos que servir a Deus com seriedade e também não querer ser enganado, porque tem muita gente que quer ser enganado, né? Esses tempos, Fabiano, cheguei na casa de uma pessoa, ele pediu para mim se Deus estava mostrando alguma coisa para ele, para mim e sobre ele. Eu falei, não, Deus não está mostrando nada. Daí ele queria que eu fosse buscar alguém que revelasse. Aí eu falei para ele, olha, você mesmo, dobre o teu joelho e pega a tua Bíblia, leia, peça perdão a Deus e Ele te revela, né? Não estou aqui para revelar nada, né? Não fui lá para revelar nada, Deus não me falou nada. Então tem pessoas que Então, se nesse momento eu sou uma dessas pessoas aí, um aproveitador, eu já dizia, sim, tá comigo a palavra, né, Fabiano? Mas não, nós temos temor de Deus e não vamos sair por aí falando aquilo que Deus não falou. Porque conhecemos pela palavra de Deus, que estudamos aqui, que o fim dessas pessoas será terrível, se não houver o arrependimento. Se não der tempo dessas pessoas se arrependerem e voltarem para o caminho certo, o fim delas será no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então não é brincadeira a palavra de Deus, não é brincadeira ficar aí fazendo esse tipo de revelação. Nós também sabemos, Fabiano, que essa situação acontece por 3 vias, né? A revelação, ela pode ser de Deus, pode ser do diabo, pode ser do ser humano mesmo, pela sua emoção, pela vontade de fazer, pela carne, né? Então, aquele desejo dele querer fazer alguma coisa, às vezes ele até sabe de alguma informação já da vida da pessoa, aproveita aquilo e de certa forma ele deixa o diabo usar ele, porque ele vai falar aquilo que Deus não falou. Então não faça isso, porque você vai estar pecando e vai estar condenando a sua alma. Aí, Fabiano, nós temos aqui o terceiro tópico, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais.
e aqui tem a palavra em grego, que é diacrisis, né? Discernir significa julgar através de distinguir, ou ainda ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, discernimento de espírito é um dom essencial para a Igreja de Cristo. Precisa, para saber exatamente se a manifestação que está acontecendo, ela vem de Deus, do diabo ou da própria pessoa, como eu disse. Então é preciso ter, porque as fontes das manifestações, né? Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber isso? Só através do dom de discernimento de espírito. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não. O dom é para auxiliar, para ajudar. O dom de Deus, Fabiano, não é para envergonhar ninguém, não é para tirar proveito de ninguém, não é para chantagear ninguém. Tem pessoas que usam os dons, ou pelo menos pensam que estão usando o dom de Deus para chantagear as pessoas, para manipular as pessoas. E isso também não temos essa permissão. A nossa permissão é ajudar, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7, versículo 15. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera nesse mundo. E aqui é bom lembrar, Fabiano, quando fala do espírito do anticristo, está falando de toda essa influência que o diabo tem nas autoridades, nas pessoas, está fazendo leis contra Deus, fazendo de tudo para tirar Deus da história da humanidade. Tudo isso aí é gerado por espírito do anticristo. Não é ainda o anticristo, mas é o espírito dele que já está fazendo estrago na humanidade, né? Outro ponto importante aqui também, a palavra de Deus lá na primeira carta de João, na Bíblia, no capítulo 4, versículo 1, diz que os espíritos devem ser provados, né? Então esse provar do espírito aqui é diferente do discernimento. Discernimento, está acontecendo um culto, está acontecendo uma reunião, Deus dá o discernimento para o pastor ou para, enfim, para um dos seus servos, e a pessoa vai fazer o discernimento. Opa, essa pessoa está falando, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Agora, provar, Fabiano, é preciso provar pela palavra de Deus. Aí é pela Bíblia. E aí entra também o conhecimento teológico. Você precisa conhecer. Você está ouvindo uma mensagem, a pessoa está pregando, está ensinando. E aí você, mas você está falando, não condiz com o que eu leio aqui, não está dando certo aqui. Então é preciso ter conhecimento. Discernimento é o dom, é rápido, é instantâneo. Deus dá o discernimento do Espírito. Já o provar o Espírito é preciso ter um conhecimento, é preciso andar junto com Jesus, é preciso a Bíblia. É claro que o Espírito Santo é o mesmo, mas como é que eu provo um Espírito? É pelo fruto, né, da pessoa, o que ele está produzindo. Por isso que eu disse que é muito importante que o profeta seja da sua casa, que os dons são para a igreja local, porque aí é mais fácil de se conhecer as pessoas com quem nós estamos convivendo na igreja. E até os seus frutos nós conhecemos. Tudo não, porque só Deus conhece, mas dá para ter uma base. Agora, de repente tem pessoas de longe, Fabiano, não sabemos a índole, não sabemos nada daquela pessoa, traz uma confusão, como já aconteceu várias vezes, eu já vi isso acontecer, traz uma confusão para a igreja e vai embora. E aí fica o coitado do pastor para arrumar tudo aquilo que foi feito, aquele estrago que foi feito na igreja, através de falsa profecia, falsa promessa, né? Já tivemos promessa que Deus ia levar uma pessoa para outro lugar para pregar o evangelho,
e nunca isso aconteceu e a pessoa acabou desistindo, porque também a sua raiz não estava, os seus alicerces não estavam em Cristo, porque quem está alicerçado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na igreja, na escola dominical, no culto de ensino, quem tem essa maturidade, Fabiano, não se deixa levar por nada. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. Só isso. Mas essa pessoa saiu vendendo tudo que tinha, se preparando para ir para outro país, não foi. E acabou até abandonando a igreja mais tarde. Então, infelizmente é isso. Agora nós temos que ter esse entendimento que nós temos que ter raízes, né? Já falei aqui na aula passada, se não me engano, sobre o crescimento, crescer para baixo, para depois crescer para cima e para depois crescer para os lados. Para os lados é a frutificação, para os lados é ir para outro país pregar o evangelho. Mas primeiro você tem que estar fortalecido em Cristo. Como a árvore, a raiz de uma árvore, ela vai lá no fundo da terra buscar tudo que ela precisa, água, vitamina. Depois que ela está bem enraizada lá, daí cresce, né? É o exemplo do cedro do Líbano, que cresce 1 centímetro para cima e 10 para baixo. Primeiro ele vai buscar tudo que ele precisa. Aí depois que ele está bem enraizado, ele vive 1000 anos lá, não precisa ninguém ir atrás dele. O crente tem que ser assim. Estão falando para você que Deus vai fazer? Amém, Ele vai fazer. Vou me preparar e vou ficar quietinho aqui, servindo a Deus aqui na igreja. Servindo a Deus os irmãos aqui na igreja, com zelo, com alegria. Não, já começa a dizer, mas eu não tenho oportunidade, porque Deus falou e ninguém me leva para lado nenhum, ninguém me dá oportunidade. Isso é má formação na raiz, não tem. Então, fica esse alerta para todos nós. Deus tem propósitos e projetos e planos para todos nós. A Bíblia diz isso. Mas deixa Ele resolver. Deixa Ele nos levar para onde for preciso levar. Ainda, Fabiano, antes de encerrar, quero falar um pouquinho sobre as funções dos dons no meio da igreja. Paulo escrevendo em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Os dons espirituais têm 3 funções. Edificar. O que é edificar? Edificar é ajudar a construir a fé nos irmãos. A profecia não é para destruir a fé de ninguém, mas para fortalecer. Então, repito o que disse, profecia, dom de discernimento, dom da palavra, não é para envergonhar, não é para entristecer ninguém, é para nos trazer de volta, se estamos indo para o caminho errado, para nos trazer para o caminho certo, e para nos edificar, para construir a fé em nós. A segunda função é exortar, significa encorajar a igreja a permanecer fiel a Deus, apesar das adversidades. Significa também alertar com amor a pessoa que está fazendo algo que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se eu estou em pé, eu tenho que cuidar para não cair, mas não massacrar ou pisar ou falar mal ou etc. do meu irmão ou da minha irmã que está caindo ou está caído. Vamos ajudar e cuidar para não cairmos também, para não sermos a próxima vítima. Hoje falamos, estamos aqui em pé, firme, e amanhã podemos cair. E a terceira função é consolar. Consolar significa estimular a igreja a manter viva a esperança em Jesus Cristo e não perder o ânimo espiritual. Os dons são ferramentas concedidas por Deus através do Espírito Santo para servir a igreja local. O dom que eu recebo é para servir meu irmão e o do meu irmão é para servir a mim. Ainda, Fabiano, os dons espirituais fazem a diferença na igreja local. Há milhares e milhares de igrejas, mas subir ao encontro do noivo está reservado apenas aos crentes salvos, santos e irrepreensíveis. Irmãos e irmãs, não existem momentos bons ou ruins para praticar o amor, porque nós temos que lembrar, Fabiano, que o amor não é dom, o amor é fruto, o amor é virtude, o amor é decisão. Então, tudo que eu faço na igreja, se não tiver o amor na frente, de nada aproveita. Nós não precisamos escolher momentos bons ou ruins. Nós temos que praticar o amor sempre. Precisamos buscar os dons espirituais para melhor servir no reino de Deus,
Porém, não esqueçamos que o amor não é dom, é fruto, e precisamos exercitar sempre. Lembre-se, o que vai levar para o céu é o amor e não os dons. Porém, os dons são muito importantes porque são ferramentas, capacitações de Deus para melhor servirmos a Ele, a sua igreja, o seu povo aqui na terra. Deus abençoe.